Fala maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, eu sei que já tem um tempo que não tem vídeo aqui no canal, mas isso tudo foi porque eu fiquei muito doente, mas muito doente mesmo, inclusive totalmente sem voz. Mas graças a Deus já tá tudo nos conformes e já tô 100%. E nada melhor do que a gente retomar a nossa rotina de vídeos, do que a gente falar sobre um filme que gerou muita polêmica, muito antes dele ter sido lançado, inclusive. E sim, eu tô falando do filme The Flash, que é estrelado por Ezra Miller. Mas antes da gente começar a crítica, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. O filme que foi lançado aqui nos cinemas Brazucas no dia 15 de junho conta a história de Barry Allen, um jovem que passou por um grande trauma na sua infância. Em um dia como outro qualquer, Barry acabou perdendo a sua mãe de uma forma muito brutal e seu pai acabou sendo considerado o culpado. Sem pai e sem mãe, Barry dedica a sua vida à análise de provas criminais, assim como uma forma de inocentar seu pai. Uma coisa que é importante salientar é que esse filme de The Flash, ele se passa em uma timeline onde todos os outros filmes da DC já foram lançados. Então eu tô falando dos acontecimentos de Batman, de Mulher Maravilha, Super-Homem e da Liga da Justiça. Então nesse filme aqui a gente não vai ter bem uma história de origem tão detalhada, mas que de alguma forma essa origem acabou sendo contada. Dito isso, esse filme ele vai trazer um ponto muito importante para o universo da DC e que também é muito queridinho aos DCnautas. Eu tô falando do Flashpoint. O Flashpoint nada mais é do que um momento onde Barry Allen descobre que ele consegue correr tão rápido, mas tão rápido, que ele é capaz de voltar no tempo. E aí, se ele consegue voltar no tempo, por que não corrigir esse erro que aconteceu com a família dele? Então o que ele faz é, ele volta no tempo para poder impedir que sua mãe seja morta e com isso que seu pai seja preso. É aquela história, né? Matar dois coelhos com a cajadada só. E se você for parar para poder pensar, eu acredito que a maioria das pessoas, se tivesse a habilidade de voltar no tempo para poder corrigir alguma coisa, com certeza fariam. Seja dar aquele beijo que não foi dado, ou não pegar aquela pessoa que você pegou, ou então não passar aquele vexame que você deveria ter passado, enfim. Provavelmente todo mundo iria querer fazer uma alteração lá no passado. Só que é aquela história, né, meu povo? Se você alterar o passado, com toda certeza o futuro vai ser alterado. E aí, as coisas ruins do futuro serão alteradas, mas as coisas boas também. Então fica aí o questionamento. Será que vale a pena mudar o passado? Só que falando sobre o filme The Flash, são essas diferenças do novo futuro que fazem com que a história do Velocista Escarlate seja de fato bem interessante. E aí aqui eu preciso dar créditos aos roteiristas e ao diretor Andy Muschietti, que realmente conseguiram fazer uma narrativa e uma direção bem diferenciada e que acabou trazendo um charme diferente para esse filme. Para vocês terem uma ideia, a narrativa do filme ela é tão consistente e bem desenvolvida que ela faz com que as 2 horas e 35 minutos de duração não tenham essa sensação, sabe? Você sente que o filme ele não teve tanto tempo assim, porque foi tudo muito bem desenvolvido e conseguiu conduzir o público até o ponto onde ele queria chegar. Bem, como já foi mostrado lá em Liga da Justiça, esse Flash que é interpretado por Ezra Miller, ele é bem bobão mesmo. E claro que nesse filme solo, a comédia ela teria que fazer parte. Às vezes o filme ele acaba se pegando apenas na comédia e esquecendo a história, sim. Isso cansa muitas vezes? Sim, mas é aquela história, é o que tem pra hoje. Mas tudo isso acaba saindo do foco quando a história nos apresenta um fanservice de forma muito, mas muito inteligente. Eu confesso pra vocês que foi um dos melhores fanservices já trabalhado nos últimos filmes que eu assisti. E como foi que eles fizeram isso? Eles simplesmente trouxeram atores antigos pra reinterpretar papéis icônicos e tudo isso com a justificativa de universos paralelos, ou, para os fãs da palavra, multiversos. E o que eu vou dizer aqui não é spoiler não, tá? Porque se tá no trailer, não pode ser spoiler. Michael Keaton, ele tá de volta no seu traje de Batman, o que com certeza só fez aumentar as expectativas para esse filme, principalmente quando esse trailer foi lançado. Além de outras coisas que eu não vou contar para não estragar a experiência e só você assistindo para você sentir essa sensação bem incrível de um fanservice muito, mas muito bem feito. Mas, tirando a comédia e o fanservice bem executado, o roteiro de The Flash ele é bem vazio, vamos dizer assim, incluindo pela falta de um vilão claro e imponente. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nesse filme a gente não tem um antagonista que realmente faça jus ao nosso herói central, sabe? A gente inclusive vai ter um antagonista que já foi apresentado em um outro filme de um outro herói da DC. Ou seja, não tem nada novo de vilão, vamos dizer assim. E numa história de herói, a gente sabe que se a gente tem um herói, o ideal é que a gente tenha um vilão à altura para que a história ela seja
mais emocionante. Mas isso acabou não acontecendo em The Flash. E aí fica claro que o roteiro desse filme ele não quer trazer aquela clássica história de herói. Na verdade, o roteiro ele se baseia naquela história de a pessoa faz uma besteira, depois ela percebe que fez uma besteira e agora o filme todo vai se desenvolver na pessoa tentando consertar essa besteira. Só que aí eventos vão acontecendo que convenientemente vão dificultando com que a pessoa consiga retornar ao que era antes. Eu concordo que não trazer uma história clássica de herói até tem um charme, porque foge daquilo que a gente está acostumado a ver em todos os filmes da Marvel. Só que a questão é a seguinte, você sair disso, mas não trazer elementos importantes como um antagonista relevante, realmente acaba dando aquele ar de decepção, sabe? Porque no final do filme a gente precisa de uma conclusão, a gente precisa de um fechamento de ciclo e não só aquela coisa de fiz uma besteira, então agora eu vou consertar. Então esse final me deixou assim com aquele gostinho de que poderia ter sido melhor e me deixou levemente decepcionado. E aí agora os DCnautas vão me crucificar porque é o seguinte, a DC ela não é conhecida por ter esses embates épicos, essas lutas incríveis de tirar o fôlego como a Marvel tem. Eu sou Marvete e vou defender isso até o dia em que morrer. Entretanto, os roteiristas conseguiram trabalhar com as armas que tinham e entregaram um material que entretém, mesmo com essa falta de alguns elementos importantes. E aí, se eles conseguiram, mesmo com todas essas limitações, trazer algo que entretém, isso precisa ser valorizado. E claro, um outro ponto muito importante que ajudou essa história a ter esse entretenimento e a ter essa conexão com o público é a atuação de Ezra Miller. Primeiro, já quero deixar claro de que eu não sou muito fã da versão de Miller do Velocista Escarlate. Eu sou muito mais fã da versão de Flash de Grant Gustin, que fez The Flash lá na série. Dito isso, é inegável dizer que Ezra Miller faz um excelente papel com aquilo que lhe foi entregue. Fazer um papel de um personagem bobo e extremamente inocente por si só já é muito difícil. É mais difícil ainda conseguir atuar de uma forma crível, principalmente quando o ator que está por detrás disso ele não possui nenhuma dessas características na vida real. Mas não vamos falar sobre isso não, porque isso aí é uma treta muito bizarra que tá correndo na justiça, já teve coisa de furto, já teve questão de assédio, mas não vamos focar nisso não, vamos focar na história que é melhor. Inclusive eu acho que os melhores momentos de Miller são aqueles que a narrativa ela tende mais para o drama, para a perda, para aquela coisa mais triste. Nessas cenas ele realmente consegue roubar toda a atenção do público e ao mesmo tempo serve como uma prova de que ele sabe trabalhar muito bem com os extremos das emoções. Uma hora ele é bobão e muito engraçado e na outra ele é muito triste e depressivo e em todos esses sentimentos você tá acreditando naquilo que ele tá vendendo. Um outro ponto importante salientar desse filme é que diferente da Marvel que encharca os fãs com a computação gráfica, toda hora a computação gráfica, que inclusive dá dor de cabeça, nesse filme de The Flash a computação gráfica ela é usada de uma forma muito mais elegante e muito mais certeira. Inclusive, eu preciso dizer para vocês que as cenas em que o Flash do futuro contracena com o Flash do passado são realmente muito perfeitas. Sendo um filme de herói diferente e que, ao meu ver, serviu mais como um pontapé para as novidades que vem aí no universo da DC, o filme The Flash ele tem o seu charme e conseguiu entregar um fanservice extremamente inteligente. Com momentos engraçados e outros dramáticos, o filme ele consegue prender a atenção do espectador durante as suas 2 horas e meia de duração. E tudo isso graças a uma inteligência de roteiristas e diretor que conseguiram trabalhar com o pouco que tinham. E assim, por mais que ele não possua uma batalha icônica e um vilão imponente, o filme, através da experiência que proporciona pela sua narrativa e por momentos divertidos, ele consegue atingir o objetivo de entretenimento, deixando um sorriso no rosto de quem sai das salas de cinema. O filme tem uma cena pós-crédito, mas é uma cena pós-crédito mesmo. É depois que todos os créditos já passaram. E essa cena ela tem um ar mais cômico, mas deixa a porta aberta para que o The Flash de Ezra Miller retorne em algum momento para o universo da DC. Continuação essa que inclusive já está sendo produzida, pelo menos o roteiro, e os roteiristas já disseram que tem muito interesse em ter Ezra Miller de volta. Então, vamos esperar aí para poder ver o que vai acontecer. Por isso eu, Iago, dou 4 almofadinhas pro filme, porque eu curti a experiência e acho que ele vale a pena ser assistido no cinema, mesmo com todos esses pontos que eu achei que poderiam ter sido melhores. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você não curtiu lá no início do vídeo, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!